Fala pessoal, vamos direto ao ponto e mergulhar numa daquelas viradas de chave épicas da nossa história, entendendo como um único homem mudou para sempre a forma como a humanidade enxerga o cosmos. Nessa análise, a gente não vai focar só na astronomia, mas numa revolução real do pensamento. A ideia é resumir a filosofia e a epistemologia de Galileu Galilei e entender como aconteceu aquela transição imensa do saber tradicional, que era super engessado, para a ciência moderna. Essa ciência recém-nascida começava a se apoiar na autonomia da razão, na matematização da natureza e no realismo científico. E claro, isso batia de frente com a autoridade aristotélica e com o pensamento escolástico que dominavam tudo na época. Bom, entrando na primeira parte, vamos falar sobre a sombra da Inquisição e o perigo que era viver e pensar no século XVII. Para entender o peso real das ideias do Galileu, a gente precisa ter em mente o perigo absoluto que rondava a época. Pensa bem, no ano de 1600, a Inquisição condenou o filósofo Giordano Bruno à fogueira simplesmente porque ele propunha ideias cosmológicas ousadas, como a de que o universo era infinito e tinha múltiplos mundos. Qualquer pensamento independente que esbarrasse na doutrina estabelecida era punido com força letal. A mensagem da instituição era muito clara. Não existia espaço nenhum para contestar a autoridade. E aí fica aquela pergunta assustadora na cabeça, né? Como é que se desafia uma autoridade que tem o poder de literalmente queimar dissidentes vivos? A resposta está na imensa coragem e na perspicácia intelectual de Galileu. Ele decidiu basear suas conclusões puramente em dados empíricos e observações de telescópio, em vez de só baixar a cabeça para os dogmas. Ele não era só um rebelde qualquer. Ele estava propondo um método totalmente novo de investigar a realidade, tentando blindar o conhecimento da censura, usando a pura força inegável da evidência física. Isso nos leva à queda da autoridade e o fim daquela velha filosofia natural. É aqui que a gente vê a mudança de paradigma na prática. Olha só o contraste. De um lado, a gente tem o conhecimento tradicional, totalmente escorado na filosofia aristotélica, que dependia de textos antigos e da autoridade teológica para explicar o mundo. Basicamente, se Aristóteles disse, era verdade absoluta. Do outro lado, vem a ciência moderna, a epistemologia do Galileu, que chuta o balde dessa tal autoridade e passa a confiar puramente na observação e na autonomia da nossa razão. Foi a transição de um mundo onde a verdade era encontrada virando páginas de livros velhos para um mundo onde a verdade é descoberta apontando um telescópio para o céu. E o Galileu batia muito numa tecla. Ele dizia que as experiências sensíveis devem ser colocadas antes de qualquer discurso humano. Com isso, ele atesta um fato muito duro. A realidade física simplesmente não liga para opiniões humanas, tradições ou para o que está escrito em textos sagrados. Se a observação visual mostra algo diferente do texto, é o texto que precisa ser reinterpretado, e não a realidade que deve ser negada. A experiência direta passa a ser o juiz final do mundo natural. Avançando um pouco, chegamos ao conceito do livro da natureza e a sua linguagem matemática. Tem uma afirmação lendária dele na obra O Ensaiador, onde ele propõe que a filosofia, que na época era o estudo da natureza, está escrita neste grande livro que é o universo. Mas tem um detalhe crucial aí. Esse livro está escrito em linguagem matemática. O Galileu está dizendo para a gente que o universo não funciona por capricho, mas através de leis super estritas, lógicas e matematizáveis. O mundo natural tem uma estrutura racional que funciona independente de nós. Ele completa o pensamento dizendo que os caracteres desse grande livro são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Ou seja, sem dominar a matemática, a mente humana fica só vagando num labirinto escuro de ignorância. Não dá para entender física ou astronomia no grito, com debates baseados em qualidades que ninguém consegue medir. A natureza exige que a gente aprenda o idioma numérico dela, para desvendar seus segredos. Isso crava de vez a grande distinção que Galileu fez entre as esferas da ciência e da fé. A natureza passa a ser vista como inexorável, imutável, operando com regras próprias. Quer dizer, as leis da queda dos corpos ou da órbita dos planetas não mudam por causa de crenças. Ele argumentou lindamente pela autonomia total da ciência, defendendo que observações físicas não podem ser colocadas em dúvida por interpretações teológicas, que pertencem à moralidade e ao espírito. Era preciso separar as coisas. Certo, agora vamos entrar no realismo científico e como ele media a realidade na prática. Para fazer a ciência funcionar, o Galileu dividiu as coisas de um jeito genial. Primeiro, ele definiu o que chamou de qualidades primárias. São aquelas propriedades objetivas e puramente matemáticas que os corpos físicos realmente têm, coisas como formato, tamanho, número e movimento. Focando só no que era exato, ele eliminou o viés humano. Foi literalmente assim que se fundou a física moderna, medindo o que realmente é do objeto, e não o que a gente acha que é.
E do outro lado da moeda vêm as qualidades secundárias. Essas dependem 100% da percepção humana. Cor, sabor, cheiro, som. Essa divisão mostra de forma brilhante por que ele rejeitava a ciência de Aristóteles. Ele classificou essas sensações subjetivas como meros nomes. Afinal, não dava para a ciência avançar de um jeito rigoroso dependendo do nosso paladar ou visão subjetiva. O foco tinha que ser na matemática das qualidades primárias. E é exatamente aí que o bicho pega com a Inquisição. É o embate entre o instrumentalismo e o realismo científico. A Igreja até deixava o modelo heliocêntrico existir, mas só como uma ferramenta de cálculo, um truque matemático para prever as estrelas, o que eles chamavam de salvar as aparências. Só que o realismo científico de Galileu bateu o pé e disse não, a astronomia descreve a verdade física literal do cosmos. A Terra realmente se move, não é só uma continha no papel. O que nos leva ao inevitável, o julgamento histórico e o choque entre poder e ciência. Olha só como a coisa escalou rápido nessa linha do tempo. Em 1616, vem o decreto banindo a ideia de que a Terra se movia. Mesmo assim, em 1632, Galileu vai lá e publica sua obra monumental, O Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, defendendo suas convicções. No ano seguinte, em 1633, acontece o julgamento. Foram apenas algumas décadas até uma colisão frontal que redefiniu o saber humano. E as acusações no julgamento? Ninguém estava julgando se a matemática do Galileu estava errada, não. As acusações eram por afirmar a mobilidade absoluta da Terra, a imobilidade do Sol e ignorar o decreto de 1616. Ele não foi julgado por ser um cientista ruim, mas por se recusar a dobrar os joelhos de um método empírico para uma autoridade externa que se impunha só pela força. Então, no dia 22 de junho de 1633, com pressões insuportáveis e a lembrança assustadora do que aconteceu com o Giordano Bruno, Galileu foi forçado a abjurar formalmente suas descobertas, sendo colocado em prisão domiciliar. Mesmo tendo a coerência matemática e empírica do seu lado, o peso da instituição forçou uma retração humilhante. Mas sabe o que é interessante? O silenciamento físico jamais conseguiu frear a revolução de pensamento que já estava rolando solta. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação essencial para a gente pensar. No mundo moderno, onde será que a gente ainda confia cegamente na autoridade, ignorando a evidência empírica que está bem na nossa cara? A luta do Galileu pela autonomia da razão e por um rigor baseado na experimentação não ficou só no século XVII. É um lembrete gigante de que a gente sempre tem que questionar e confiar num método racional. Fica o convite para refletirmos sobre a importância de pensar livremente. É fundamental manter a curiosidade aguçada e a mente sempre aberta aos fatos. Até a próxima!